Você sabe o que é a verdade? Você sabe se ela existe? Aliás, se ela existe, ela é alcançável? Essas são perguntas que têm intrigado muitos meios filosóficos e teológicos e são perguntas extremamente importantes para o cristianismo. Talvez você nunca tenha se atentado para esse assunto, mas vai perceber que ele tem tudo a ver com a sua fé. Então, não sai daí, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Eu quero te dar um presente antes da gente continuar o nosso tema a respeito da verdade. E o presente é o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD tem 15 temas que vão te ajudar a se aprofundar nos conceitos da fé cristã. Quando nós gravamos, nós nos preocupamos em ser bastante profundos, em darmos argumentos para que você possa saber por que você crê e discutir com outras pessoas e ensinar a outras pessoas o sentido da sua fé. Você também pode presentear alguma pessoa com esse DVD. Você pede para você, assiste e depois passa para alguém. Ou essa pessoa também pode pedir para a gente. Sabe por quê? Porque é de graça. Sim, o DVD com a imagem de alta qualidade, com uma produção de alta qualidade, um conteúdo que vai te ajudar, é tudo de graça. É só você pedir para a gente. E você pede através de 3 canais. Você pode ligar para a gente no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. A equipe da Escola Bíblica vai te atender, vão fazer um breve cadastro seu e aí o DVD vai para a sua casa pelos correios de graça, sem custo algum. Ou você pode entrar agora no site biblia.com.br. Nesse site você mesmo vai fazer o seu cadastro e vai pedir o DVD e ele vai para sua casa sem custo. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. É muito fácil. Você pega aí o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, aponta aqui para o QR Code. Vai abrir na tela do seu celular um link, uma faixinha assim, você clica nela, vai abrir uma página da internet, aí você faz o seu cadastro e o DVD vai para sua casa sem custos. Nós podemos enviar o DVD sem custos e podemos produzir o Fé para Hoje por causa dos Anjos da Esperança, que financiam a Novo Tempo, que patrocinam a Novo Tempo, e nós agradecemos demais a você que é anjo. Então, pede o seu DVD, é um presente nosso. Eu quero começar a nossa discussão lendo um texto bíblico que é ao mesmo tempo muito importante e muito intrigante a respeito da verdade. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "Que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação." João 18, 33 a 38. Pilatos era um governador romano e possivelmente já tinha entrado em contato com a filosofia greco-romana, que discutia muito esse conceito de verdade. Aliás, muito antes de Pilatos nascer, a discussão a respeito do que é a verdade já existia na cultura grega. Essa questão da verdade já é uma preocupação da humanidade há muito tempo. O filósofo pré-socrático Parmênides, que viveu no século 6 a.C., já defendia a ideia de que a verdade absoluta existe e não poderia ser negada. É lógico
que o filósofo não tratava a verdade do ponto de vista cristão. Afinal de contas, o cristianismo ainda não existia enquanto religião estabelecida. Contudo, a ideia de que a verdade existe era muito presente. O princípio de Parmênides, que resume bem essa ideia, é o seguinte: o ser é e não pode não ser. O não ser é e não pode ser de modo algum. É muito interessante observar que no pensamento de Parmênides já existia a ideia de que duas afirmações antagônicas, ser e não podem ser verdades ao mesmo tempo. Hoje vivemos em uma época em que alguns defendem a ideia de múltiplas verdades, muitas delas antagônicas umas às outras. Isto é, no mínimo, ridículo. A verdade automaticamente anula a ideia que se opõe a ela. Em grego, a palavra para a verdade é aletheia. Ela tem o sentido de revelar ou tirar o véu. Ou seja, para os gregos antigos, a verdade existia, estava escondida e precisava ser revelada. No seu dicionário de filosofia, Nicola Abagnano diz que verdade é a qualidade em virtude da qual um procedimento cognitivo qualquer torna-se eficaz ou obtém êxito. No campo da filosofia, existem 5 conceitos fundamentais de verdade. São eles a verdade como correspondência, a verdade como revelação, a verdade como conformidade a uma regra, a verdade como coerência e a verdade como utilidade. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos se debruçaram para discutir essas concepções de verdade. Não é meu objetivo aqui mergulhar na história do conceito de verdade, dentro da filosofia, embora seja um estudo bastante interessante. A questão epistemológica de se a verdade existe ou não e se ela é alcançável ou não é essencial para o cristianismo. E talvez você não tenha pensado a respeito disso porque sempre está envolvido em um meio cristão. Mas basta você se aventurar um pouco a conversar com outras pessoas que tenham cosmovisões diferentes e você vai perceber que nem todas as pessoas concordam que a verdade existe e é alcançável. Porém, esse conceito de verdade, como eu te falei, é essencial para a fé cristã. Aliás, se a verdade não existe, o cristianismo não existe. E talvez seja por isso que alguns meios aí tentam desconstruir esse conceito de verdade, porque desconstruindo a verdade se desconstrói o cristianismo. Essa é uma discussão que é ampla no meio dos teólogos e eu queria te mostrar o pensamento de Francis Schaeffer. A unidade do cristianismo evangélico deve centrar-se em torno desta ênfase na verdade. Isso sempre é importante, mas dificilmente o será quando estivermos rodeados por muitos para os quais o conceito de verdade, no sentido de antítese, é considerado totalmente impensável. Nós vivemos em um período da história, um período filosófico, em que as questões são muito discutidas, especialmente do ponto de vista da religião, da teologia. E existem duas questões que são fundamentais, muito importantes, para que nós tenhamos base para a nossa fé. São elas a existência de Deus e a existência da verdade. James Sire, em seu clássico O Universo ao Lado, expõe algumas premissas do tempo em que vivemos, a pós-modernidade. Ele diz que uma das suas premissas é: a verdade sobre a própria realidade está sempre oculta a nós. Tudo o que podemos fazer é contar histórias. Esta é uma das afirmações pós-modernas mais famosas. Em suma, ela diz: não existe verdade absoluta. Para os pós-modernos, se existe uma verdade, ela não é alcançável. Essa premissa é vivida por muitas pessoas em nossos dias. Alguns a defendem de maneira consciente, enquanto outros vivem essa premissa de maneira inconsciente. Talvez você já tenha ouvido alguém falar: essa é a sua verdade. Não é preciso pesquisar muito para a gente descobrir que a Bíblia defende a ideia de que existe a verdade e, aliás, ela define o que é a verdade. Eu quero ler alguns textos com você. O primeiro está aqui em João capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é pressuposto da palavra de Deus que a verdade existe.
Agora, olha comigo, João 17, 17. Passa alguns capítulos, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu quero ler mais um texto para a gente juntar tudo e tirar uma conclusão. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos juntar os três textos. O primeiro, em João 8, diz que a verdade liberta. João 17, 17 diz que a verdade é a palavra de Deus. E João 14, 6 diz que a verdade é Cristo. Ou seja, a verdade existe, nós podemos conhecê-la através da Bíblia e a verdade é o próprio Cristo. Eu quero te propor uma situação fictícia para a gente entender como Deus revelou a verdade para nós. Imagina que você mora em um bairro muito chique, muito valorizado da sua cidade. Você mora na rua das casas mais bonitas. Todo mundo quer morar aí no seu bairro porque é um bairro com boa vizinhança, com boas casas, com ruas limpas. Mas de repente começa a acontecer uma onda de violência aí no seu bairro. E a valorização das casas começa a diminuir. As pessoas começam a se mudar e você percebe que vizinho a vizinho eles estão indo embora porque não tem mais como morar naquele bairro por causa da violência. Um a um eles foram embora e ficou só você naquela rua. Agora já não é mais uma rua valorizada, é uma rua deserta, uma rua suja, casas abandonadas e só você mora ali com muito medo. De repente, em um domingo pela manhã, você percebe que um caminhão de mudança encosta na casa do lado e começa a descarregar uma mudança. Você fica curioso, mas não consegue identificar quem é o seu novo vizinho. O caminhão descarrega tudo, vai embora e algum tempo depois encosta um carro muito chique, entra na garagem e você percebe que é um morador. Algum tempo depois, na manhã seguinte, alguém toca a sua campainha, quando você abre a porta, é o vizinho do lado e você percebe que é alguém muito famoso, alguém que todo mundo gostaria de conhecer e conversar. Aquela pessoa foi até a sua casa e disse: olá, tudo bem? Eu sou o seu vizinho, eu trouxe aqui um bolo para marcar a minha chegada, gostaria de ser seu amigo, afinal de contas só moramos nós dois nessa rua. Você fica impressionado porque é um famoso que veio até a sua casa para ser seu amigo. Bem, você nunca conheceria aquele famoso, a menos que ele viesse morar do lado da sua casa e procurar você. Como eu te disse, essa é uma situação fictícia, mas ela ilustra bem o que Jesus fez por nós. Nós estávamos morando nessa rua deserta que era esse muro, que era esse mundo. E então o nosso vizinho do lado veio para nos conhecer, Jesus Cristo. Ele desceu do céu e veio morar pertinho de nós para que tivesse contato conosco. Sabe, nós nunca teríamos conhecido Jesus se ele não tivesse vindo ao nosso encontro. As pessoas que viveram nos primeiros 40 anos da era cristã tiveram o privilégio de ver a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Contudo, as pessoas de todas as outras eras não tiveram essa oportunidade. Contudo, Deus deixou meios pelos quais podemos conhecê-lo. A isso chamamos de revelação. De modo geral, a revelação pode ser descrita como a maneira pela qual Deus comunica seu ser, sua vontade e sabedoria aos seres humanos a fim de trazer-lhes salvação. O termo revelação deriva do verbo revelar. O significado básico do verbo, que deriva do latim revelare, é retirar o véu, descobrir algo que estava escondido. Como essa revelação aconteceu? Por quais meios? Vamos estudar juntos sobre esse assunto?
Existem vários meios pelos quais Deus se revela a nós. Em teologia, nós dividimos esses meios em dois grandes grupos: revelação geral e revelação especial. A revelação geral acontece através da natureza, da nossa consciência, da história. A revelação especial acontece através da Bíblia e de Jesus Cristo. A revelação geral reconhece a atividade revelatória de Deus por outros meios além das Escrituras, ao passo que a revelação especial se refere à manifestação de Deus e de sua vontade por meio das Escrituras. Só em sabermos que o Deus do universo, o soberano do universo, se revelou para nós, já é motivo de sermos extremamente gratos a Ele e de nos dedicarmos a Ele em gratidão a essa atitude tão bondosa e tão amorosa de se fazer presente ao nosso lado. Quando falamos de um Deus que se revela através da natureza, nós precisamos ter dois cuidados. O primeiro é em relação ao panteísmo. Algumas pessoas acham que por Deus se revelar na natureza, Ele está na natureza. E por isso acabam adorando árvores, animais, pedras, porque Deus estaria diluído na natureza. Veja, Deus se revela através da natureza, mas não está na natureza. Esse conceito de um Deus diluído foi muito defendido no século XVII por um filósofo chamado Baruch Spinoza. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Salmo 19, 1-5. Essa concepção não tem nada a ver com o texto bíblico. Quando a gente olha para a natureza, acontece o seguinte do ponto de vista bíblico. Nós olhamos para a natureza, percebemos que existe um Criador da natureza e então reconhecemos que Deus é esse Criador. Ele não está na natureza, ele apenas criou a natureza. O outro cuidado que nós temos que ter em relação à revelação geral diz respeito à teologia natural. Algumas pessoas querem fazer teologia através da natureza ou a partir da natureza, já que Deus se revela nela. Mas isso é muito perigoso, porque a natureza que nós temos hoje tem pelo menos 6.000 anos de pecado nela. Está deteriorada e não tem como fazer teologia através dela. A teologia só pode ser feita a partir da Bíblia, que é o meio mais seguro que nós temos de conhecer a Deus. Aliás, eu quero te mostrar outro texto que fala da revelação de Deus para nós. No livro 1 da Ética e no Tratado sobre a Religião e o Estado, o filósofo holandês Baruch Spinoza delineia a sua concepção de um Deus despersonalizado e geométrico, contrária a todas as formas de se conceber Deus como uma espécie de entidade oculta e transcendente que age conforme os seus desígnios e a sua vontade suprema. Com efeito, a crença de Spinoza era em um Deus baseado no seguinte princípio: Deus e natureza são a mesma coisa. Deus sive natura, ou Deus ou natureza. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Romanos 1, 18-21.
É muito interessante ver o apóstolo Paulo falando que, através da natureza, nós percebemos o poder divino e a natureza divina. E é por isso que ele diz que os homens são indesculpáveis, porque quando a gente olha para a natureza, nós percebemos que sim, há um Deus poderoso e um Deus cuja sua natureza é de criador e de mantenedor. Por isso que a gente precisa valorizar a natureza, sabendo que Deus é o seu criador. O teólogo Fernando Canali fala que quando a gente olha para a natureza, a gente percebe o alvo da criação, o agente da criação e o objetivo dela. E isso é bastante importante. Deus é o agente da criação. E segundo o que nós entendemos da Bíblia, o próprio Jesus Cristo foi aquele que disse: haja luz. Ou seja, Deus se envolveu de maneira pessoal com a sua criação, especialmente quando criou os seres humanos, quando usou as suas próprias mãos, se sujou de barro para que nós pudéssemos vir à vida. Portanto, Deus é o agente ativo da criação do mundo. Paulo identifica a natureza como o meio pelo qual Deus se revelou. Eu vou repetir um conceito importante para você. Deus não está na natureza, mas Ele criou a natureza e se revela através dela. Agora é importante a gente ressaltar um aspecto. Deus não criou apenas coisas no passado. Ele continua criando coisas hoje. Por exemplo, Ele cria corações transformados. Ele faz milagres atuais. E, inclusive, Ele pode fazer um milagre na sua vida hoje, o milagre da transformação. Finalmente, o alvo de Deus ao criar tudo e ao se revelar é único, é salvar o ser humano. Sim, tudo o que Deus faz é para salvar você. Ele se revelou para que você e eu tivéssemos possibilidade de salvação. Isso é muito lindo, não é? Porque a gente tem um Deus soberano, gigantesco, infinito, mas que se preocupa com pessoas como nós e quer salvar pessoas como nós. A segunda modalidade de revelação divina é a revelação especial. Como eu te falei, ela acontece através de Jesus Cristo e da sua palavra. Os profetas receberam a palavra de Deus através da inspiração. Algumas foram apenas proclamadas, outras também foram escritas. E as palavras escritas chegaram até nós, através das quais nós conhecemos a Jesus. Existem algumas diferenças marcantes entre a revelação geral e a revelação especial, as quais precisamos dar atenção e são fundamentais para a nossa compreensão de Deus. Enquanto a revelação geral é universal, acessível a todos os seres humanos, em todos os lugares, a revelação especial é dirigida a todos os seres humanos, embora não seja imediatamente acessível a todos. Conquanto, pela revelação geral, Deus se faça conhecido como Criador, mantenedor e Senhor do Universo, na revelação especial, Ele se apresenta de uma forma pessoal para remir a humanidade do pecado e reconciliar o mundo consigo. O centro da revelação especial é a pessoa de Jesus Cristo, Deus em carne. Infelizmente, nós não temos o privilégio que os discípulos tiveram de ouvir as palavras de Cristo faladas por Ele mesmo, quando Ele esteve aqui na Terra. Mas nós temos outro privilégio, de ter a palavra de Deus em nossas mãos. E eu quero ler 2 textos da Bíblia para que a gente possa entender a importância que ela tem na revelação divina. O primeiro texto está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Ou seja, Paulo está nos dizendo aqui, através dessa carta a Timóteo, que toda a Escritura, e quando ele escreveu aqui o Novo Testamento ainda estava sendo construído, portanto, ele se referia ao Antigo Testamento, no nosso caso, a Bíblia inteira. Toda a Escritura é inspirada, então esse texto fala da autoridade da Bíblia. Mas tem um segundo texto que eu gostaria de mostrar para você, está em 1 Pedro, ou 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 19 a 21. Diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, juntando esses dois textos, a Bíblia tem autoridade, porque ela foi inspirada por Deus e nós devemos dar muita atenção a ela. Eu comecei esse programa com um texto de Pilatos, ou falando sobre Pilatos. E eu quero terminar o programa também falando sobre Pilatos. Aqui em Mateus, capítulo 27, versículo 22, diz assim: perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Essa pergunta de Pilatos é muito interessante, porque a gente já viu que Cristo, que Jesus é a própria verdade. E aí Pilatos pergunta: o que eu vou fazer com Cristo? Em outras palavras, o que eu vou fazer com a verdade? Essa é uma pergunta que você e eu precisamos responder. O que nós faremos com a verdade de Deus? Sabe o que foi que Pilatos fez? Desprezou a verdade, não deu atenção a ela. E a tradição diz que Pilatos acabou morrendo, cometendo suicídio, porque não conseguiu ter mais paz depois que rejeitou a Jesus. E você e eu? Vamos rejeitar a verdade? Vamos rejeitar Jesus Cristo? Ou vamos abraçá-lo, segui-lo e servi-lo por toda a nossa vida? Eu espero que essa seja a sua decisão, porque essa é a minha.